de março de 61 e foi tirado uma noite viva. Dizem que foi tirado no mar. Ele mais os outros. Luanda, a terceira cidade portuguesa. São Paulo da Assunção de Luanda. Ressalta como primeira e significativa nota de afeição o cunho retintamente europeu da cidade. De uma cidade que cresce, se embeleza e se renova de uma maneira prodigiosa. A caminho dos 300 mil habitantes, cerca de 1/3 dos quais europeus, trânsito intenso, grandes edifícios de cidade desenvolvida, bastante mais do que muitas capitais africanas, Luanda era afinal uma realidade social bem mais complexa do que aquela que o retrato oficial mostrava. Toda esta juventude bem cedo tem a consciência de que os portugueses que vivem aqui, iguais em direitos e consideração, sem exceção de cores, são simplesmente portugueses. E esse é bem um título de orgulho, não só para os angolanos, como para os transmontanos, algarvios, timorenses ou goeses. O 4 de fevereiro altera as rotinas há muito instaladas e traz à luz do dia uma outra Luanda e uma outra Angola até então ignoradas. Estavam afetados os equilíbrios da ordem social e da coexistência racial. Onde antes havia confiança e certeza, há agora dúvida e insegurança. E também desespero, e também violência. Muita violência que semanas depois, após os massacres de 15 de março, se transformará em ódio. Uma onda que se espalhará por Angola inteira. Todo o norte está a ferro e fogo. Da zona do café, de onde viera a riqueza com que se construir a Luanda moderna, chegam agora notícias de mortos, feridos, presos, desaparecidos. Factos e boatos prolongam o terror das chacinas praticadas pela UPA. Embora localizados a norte de Angola, os acontecimentos provocam um abalo que se estendeu para o sul, com perseguições que atingiram em especial os mais instruídos e que afetaram a vida e o convívio entre brancos, pretos e mestiços. Naqueles primeiros meses houve um nítido, as pessoas começaram a afastar-se dos negros, porque poderíamos ser envolvidos, poderíamos ser. Eram as próprias famílias que diziam, não saias. Eu estou a falar de tipos como eu, de tipos como eu. Em Sá da Bandeira, uma cidade, nunca houve nada, nunca aconteceu nada, por exemplo. Fizeram-se rondas, faziam-se rondas à noite, os brancos controlavam para ver se não havia. Ai, de um preto aparecer à noite no meio da rua, um desgraçado qualquer criado que se atrasasse para ir lá para a senzala, era apanhado e o homem tinha mesmo que se explicar muito bem e podia até ser maltratado. Havia rusgas todas as noites, indivíduos que se incorporaram nas milícias, e o facto mais doloroso para mim é ver indivíduos que jogaram a bola connosco, indivíduos que eram, alguns da minha idade, 17, 18 anos, incorporarem-se voluntariamente e assistirem pavos e serenos à morte de colegas nossos. No IGE, as pessoas que lá estiveram conhecem bem estes pormenores, até alguns que custam muito a contar, que é haver dias específicos de perseguição a determinado tipo de profissões. Por exemplo, havia alguém que tinha ouvido dizer que o criado da dona não sei quê dizia que esta noite é que vamos fazer aos patrões não sei quê. E então, nesse dia, os criados eram pura e simplesmente linchados. Então, era o dia do criado. Depois era o dia do contínuo, porque se tinha também tinha ouvido alguém dizer que o contínuo de não sei de onde, da Câmara, tinha estado com o contínuo da Fazenda. Estabeleceu-se a psicose. Eles vêm aí, cuidado, diz que eles que estão em tal sítio. Claro, nunca estiveram em tal sítio. Fizeram-se barbaridades na cidade, sim, no mato. É quando meu pai também cai nas malhas da PDDGS. Abril 61, acusado de ser colaborador do Lumumba, do Ambo, onde o pai encontrava-se detido. Fui até lá, encontrei o meu pai, desfigurado, por causa das torturas de que foi vítima. Era um grupo composto por 60 e tal funcionários, assimilados, sobras, professores, catequistas, diáconos. Eu falo concretamente, por exemplo, na missão do Sende, que fica a 100 e tal quilómetros da Bandeira, que havia lá uns padres holandeses. A população da cidade, da vila, agarrou nos padres e levou-os à pia da Sá da Bandeira. Esses padres acabaram por ser expulsos para a Europa, porque encontraram que tinham armas, portanto, armas para os terroristas. Eram as armas, coitados, de irem à caça para se alimentarem. Houve espetáculos incríveis de matanças num sítio onde as pessoas transformaram aquilo em autênticos circos romanos, pessoas
penduradas de cabeça para baixo, quer dizer, e à mocada a acabarem com eles. Houve indivíduos que foram enforcados, só pelo simples facto de um eletricista. Queria ter a certeza que, de facto, o indivíduo que está a ser enforcado no ato final, que ejacula. No que diz respeito ao Congo, a situação era de tal maneira dramática e a violência desenfreada e sem lei chegou a extremos tais que a polícia política chegou lá e pôs um pouco de termo a isto tudo. Eu nunca dei ordem e por acaso impedi absolutamente qualquer violência sobre pretos. E é por isso que, de facto, aquilo não se generalizou. Mas que havia um ambiente terrível, havia. Mergulhada em violência, Angola desesperava por forças militares que Lisboa tardava a enviar, apesar dos insistentes pedidos. A verdade é que os altos comandos das Forças Armadas estavam divididos quanto à forma de encarar a presença portuguesa em Angola, problema que se agravou com o início do conflito. A maioria dos chefes militares parecia apoiar o ministro da Defesa, Botelho Muniz, que discordava da política ultramarina e de um envio maciço de tropas. Primeiro tentou influenciar Salazar e depois pensou derrubá-lo. Eu estava numa unidade, fui contactado, como a maior parte dos oficiais, e o contacto que era feito era uma rede, que vinha exatamente, era uma rede de apoio em relação ao general Botelho Muniz. A mensagem é, isto tem que mudar. Não é possível continuar com uma guerra de ultramar deste género. Portanto, há que abrir politicamente, há que dar apoio aos chefes, para ver se os chefes conseguem convencer os políticos a mudar. Portugal, no conturbado momento político internacional que a todos enche de apreensões, está, no entanto, em condições de vencer muitas das suas dificuldades, se não todas, com a ajuda da sua fé cristã e de uma inquebrantável determinação de unidade nacional que, sem ressentimentos ou agravos, passados ou presentes, deve reunir todos os portugueses por amor da pátria e da civilização ocidental ameaçada. Meses antes da crise, o discurso de Botelho Muniz, oficial com formação NATO, não mostrava o homem sensível à orientação descolonizadora dos Estados Unidos. E que tinha até contactos com Charles Elbrick, o embaixador americano que, entretanto, informava Salazar de que Kennedy reprovava a sua política ultramarina. O embaixador Elbrick chega ao Salazar, aos cumprimentos iniciais, para eu dizer: eu trago uma mensagem do presidente dos Estados da América, do presidente Kennedy. Me leu a mensagem. O Chantac traduziu. Dizia muita coisa e tal, mas no fim acabava assim. Portanto, Portugal terá que já conceder a autodeterminação à Angola, se não mesmo a independência. Era o fim da mensagem. Bom, segundo me contou o Teodoro Chantac. A abrilhada começaria com um relatório apresentado no Conselho Superior Militar por Albuquerque de Freitas, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Apoiado pelos militares presentes, o relatório fazia críticas ao governo e não apenas à política colonial. Os americanos tiveram conhecimento desse relatório, e então foi que o embaixador da América, por ordem do então presidente americano, nos veio propor para nós realmente modificarmos as nossas ideias relativamente à questão ultramarina, que eles nos apoiariam não só materialmente, como sobretudo nas Nações Unidas, permitindo que a descolonização se pudesse fazer pacatamente, que a consulta às populações ultramarinas se pudesse fazer pacatamente, dando-nos um prazo mínimo de 12 anos. Salazar conclui que está em marcha uma conspiração envolvendo os Estados Unidos, seu aliado, e Botelho Muniz, seu ministro e general com o poder das armas.